Então, o documentário ele se chama Guerra Sem Fim, Resistência e Luta do Povo Krenak. Ele foi criado com uma iniciativa do Ministério Público Federal, especificamente um GT, um grupo de trabalho que cuida das questões de povos indígenas e ditadura militar. Esse grupo de trabalho, depois da Comissão Nacional da Verdade, começou a fazer várias investigações em diferentes terras indígenas que descobriram vários casos de violações de direitos humanos desses povos, né? Um desses povos foram o povo Krenak. O povo Krenak que é considerado o povo chamado os últimos botocudos do leste, da nação dos botocudos, que eram aqueles índios que foram os primeiros a encontrar as caravelas, os portugueses, e eram considerados os índios mais ferozes, mais violentos, mais agressivos contra os colonizadores. Desde então, das caravelas, da chegada dos portugueses, houve esse embate e em 1808 esses índios botocudos foram alvos de uma carta régia de Dom João VI em que eram considerados inimigos e tinham que ser exterminados. Então, desde 1808 até o início então dos trabalhos indigenistas da FUNAI, eles foram então objeto de violações, foram retirados das suas terras, foram colocados em aldeias, que segundo os indígenas é uma coisa imposta à aldeia, né, ao invés de algo que eles realmente, lugar que eles moram. Então eles ficavam ali na região do Rio Doce, entre Minas Gerais e Espírito Santo, e durante o século XX eles foram removidos duas vezes das suas terras. Primeira vez em 1957, eles foram para um território no norte do país, próximo da uma cidade chamada Águas Formosas, hoje em dia. Ficaram lá durante 8 anos, se não me engano, e voltaram a pé, num trajeto de 3 meses, para suas terras, que são consideradas terras sagradas ali. Mas desde então foram removidos mais uma vez, nos anos 60, e nesse período foi construído um presídio, chamado Presídio Krenak, pela Polícia Militar de Minas Gerais, também com o apoio da FUNAI, e várias etnias tiveram seus líderes índios levados para lá. E então, tanto esse presídio como todas as violações, as remoções, se tornaram então um grande caso de violação de direitos humanos desses povos, que até hoje sofrem, principalmente agora foram alvo também do desastre de Mariana, que destruiu então o rio, que era a maior fonte de subsistência deles, né? Hoje mesmo o Estadão tem uma matéria falando sobre como eles têm que importar água mineral, né? Não tem água para beber, e até mesmo essa água mineral, que é uma água tratada, tudo, que tem que vir em caminhão-pipa, os índios não estão acostumados a beber, eles estão ficando doentes também. Enfim, o Ministério Público Federal começou a entrar com ações, uma ação civil pública, então pelas reparações, pela recuperação da terra, pela promoção da cultura Krenak, e também uma ação por anistia coletiva. É a primeira ação que há um pedido de anistia coletiva na história do Brasil, em que não necessariamente uma pessoa, uma família precisa ser anistiada, mas um coletivo, porque o povo indígena sente que eles, como um coletivo, foi afetado por todas as violações, né? Então, o Ministério Público Federal entrou em contato com a produtora Unova, da qual eu faço parte, e propôs que a gente fizesse uma exposição dos materiais coletados nessas investigações, tanto na terra indígena Krenak, como nessa terra indígena onde eles tinham sido removidos, que é hoje a terra Machacali. Então, eles mandaram esse material para a gente e, avaliando o material, a gente identificou que daria para fazer um documentário. E foi isso que a gente produziu. Então, um documentário que tem a história desse povo contada pelo povo indígena, o trabalho que o Ministério Público Federal fez, as investigações e as ações, então de forma da visibilidade, as violações que eles sofreram, mas também as visões de mundo, aos rituais que eles tanto preservam e buscam que seja respeitado. Então o filme ele serve muito de visibilidade das violações, mas também de um instrumento de luta, né, desse povo que busca então a reintegração de um território que hoje é um parque estadual, que fica onde era uma região deles sagrada.
né, umas pedras, né, consideradas onde eles fazem os seus rituais. Então a ideia desse documentário é justamente então dar visibilidade e servir como uma ferramenta de acesso à justiça, porque quanto mais pessoas apoiam e conhecem a causa, eles conseguem pressionar as autoridades a decidirem em favor desses povos, pelas reparações, pelas possíveis restaurações, né, dessas violações que ocorreram e até hoje continuam. O material já tinha sido coletado por uma equipe do Ministério Público Federal de Minas Gerais. Então tinham vídeos, tinham 100 gigas de vídeos de diversos depoimentos dos indígenas, tanto da terra Krenak ali entre Minas e Espírito Santo, na cidade de Resplendor, quanto alguns indígenas da terra Machacali, inclusive alguns deles Krenak que ainda ficaram por lá. Então esse material então a gente mais organizou. Criamos uma trilha sonora original para ele, também utilizando inclusive cantos do povo Krenak que nós coletamos e até mesmo uma flauta gravada ao vivo do Douglas Krenak, que é o líder jovem que aparece diversas vezes no vídeo. Então inserimos a flauta dele também na trilha sonora, que deu uma dramaticidade e ajudou a mostrar, representar. Então eu tive contato com o Douglas Krenak, que veio para cá para o lançamento do filme, e também num evento anterior da Associação de Pesquisa em Direitos Humanos, em que ele, junto com representantes dos Guarani, dos Pataxó, contaram sobre como uma das remoções que eles sofreram envolveram outros índios também, todas essas violações, e como muitas vezes os estados não reconheceram isso. Então hoje em dia tem começado a ter um retorno, uma resposta do Estado de algumas agências, como as próprias comissões estaduais da verdade, reconhecendo essas violações e a importância do respeito à forma de vida deles e a ocupação dos seus territórios. Para mim, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Eu acho que foi um dos trabalhos mais importantes que eu já fiz, porque nós conseguimos conhecer essa cultura e aprender o quanto que a nossa história está ligada à violência que esses povos sofreram. Então a gente conhece um pouco mais de nós e conhecendo também as tradições deles, como eles cultuam seus ancestrais e como isso deixou de ser feito pela sociedade ocidental. E então foi um momento de aprendizado muito grande, de conexão com esses grupos que a gente tenta entender, mas somente criando uma relação de respeito e de entendimento com eles, de simpatia, né, de empatia, que nós conseguimos pelo menos, né, compreender o tamanho do sofrimento deles, as dimensões desse sofrimento e como que a gente pode de alguma forma trabalhar para melhorar a situação em que eles estão até hoje, né? Eu queria agradecer a oportunidade de exibir esse filme. Espero que ele também possa inspirar outras pessoas a realizar trabalhos semelhantes, de dar visibilidade a casos de violações de direitos humanos e sempre preocupado com a questão do respeito à dimensão do sofrimento do próximo. Ao quanto que, ao retratar, ao fazer esses retratos das violações de direitos humanos, nós conseguimos criar alguma empatia com aquele que é diferente, aquele que a gente, a princípio, acha que não tem conexão, mas que, no fundo, parte da nossa vida, parte de quem nós somos, depende de compreender a história deles, a história desses povos que, até hoje, lutam pela preservação da natureza, por um ambiente saudável e pela preservação da cultura e das tradições. Então, só tenho a agradecer e espero que esse possa ser o primeiro trabalho de outros que a gente vai fazer com a produtora Nova e que também possa inspirar outros trabalhos semelhantes no mundo todo, que eu sei que já existem, mas que precisam ganhar mais visibilidade, e é o que esse evento da Unesco sobre literacia tem conseguido fazer. Obrigado.